Eu tava tirando as notificações do TikTok e apareceu um vídeo pra mim de uma idosa num atendimento de terapia ocupacional com uma massa de silicone terapêutica e ela tirando botões pra trabalhar a coordenação, a motricidade fina, porque eu acho que é um vídeo espanhol, alguma coisa assim, não é daqui do Brasil. E eu parei pra pensar, eu falei, caramba, é sério que a terapia ocupacional, em toda a sua magnitude, analisando o indivíduo como um todo e sua singularidade, as ocupações que são 9, o contexto que influencia bruscamente, a terapia ocupacional se resume na intervenção a tirar botões de uma massa terapêutica? E eu confesso que no começo eu também fazia isso na terapia ocupacional, de pensar em atividades para estimular muito a motricidade fina e pregador, elástico, bolinha de gude, massa terapêutica, a própria massinha. Mas depois que eu comecei a me aprofundar na OTA, no que é nosso, no nosso domínio e no mundo e nas possibilidades da terapia ocupacional, não fez mais sentido dar para um idoso uma massa terapêutica de silicone para ele tirar botões. Porque se ele tá com dificuldade para fazer a motricidade fina, a pinça, mas no quê? No dia a dia, qual atividade que está sendo impactada pela dificuldade da motricidade fina? É para segurar a colher na hora de mexer o café? É para segurar o grampo de cabelo para colocar no cabelo? Percebe como é muito mais complexo esses dois exemplos que eu dei, tanto de segurar a colherzinha de café para fazer o café, porque antes tem que ser feito o café, então como que essa idosa tá fazendo o café? Ou abrir um grampo e colocar no cabelo certinho para segurar é também muito diferente. O contexto, a exigência da atividade, a exigência que essa idosa teria que ter para fazer essa atividade é muito diferente do que simplesmente numa mesa, uma massa de silicone, você arrancar diferentes botões. Então, quando você entende que o nosso papel como terapeutas ocupacionais é avaliar o desempenho ocupacional e que o desempenho ocupacional é composto por indivíduo, ocupação e contexto, e não só uma atividade ou uma função do corpo de motricidade fina, pinça, a nossa cabeça explode de possibilidades e a nossa intervenção fica muito mais rica. Porque com esse tipo de intervenção, ainda mais numa rede social, a gente reduz a nossa profissão a uma massa terapêutica, algo simples e uma análise ali da atividade de simplesmente estimular habilidades. E hoje o jogo vem escrito as possibilidades que você tem para estimular a memória, atenção, concentração, dupla tarefa, motricidade fina. A caixa das atividades dos jogos vem escrito isso. Você não precisa fazer grandes análises de atividade para isso. Agora, entender o que essa dificuldade na motricidade fina impacta no dia a dia dessa idosa, no contexto, na realidade dela e nas prioridades de vida dela, a gente para de propor uma atividade para trabalhar uma função muito específica do corpo e ocupar o tempo dela para fazer a diferença, ensinar essa pessoa a reaprender a viver, a fazer a diferença na vida dela. E eu vou trazer um outro exemplo aqui para nossa vida pessoal, para os nossos dia a dia. Imagina só, eu não sei como que tá a sua questão financeira aí, mas imagina você toda preocupada com a provisão da sua casa, com o dinheiro que entra, que tá apertado. Isso tira o seu sono, isso tira a sua motivação, isso mexe com o seu emocional, com os seus afazeres, porque a falta de dinheiro causa um estresse, uma sobrecarga, um peso na casa, e tudo se desanda, porque você fica sem paciência. É diferente com os seus filhos, é diferente com o seu marido, parece que as coisas estão muito mais arrastadas do que prósperas. E a gente já sabe, com qualquer família que apertou na parte financeira, tudo muda. Aí imagina você procurar alguém para sanar essa sua dificuldade, essa dor que te incomoda, impacta no seu dia a dia. E essa pessoa vai lá e te dá dinheirinhos de mentira para você simular uma situação de como controlar o dinheiro. Comprando, olhando um folheto de mercado com dinheiro de mentirinha e simulando ali quanto que compra, quanto que sobra, mais e menos. Finge que uma consultora financeira fosse fazer isso com você para te ensinar a gerir o seu dinheiro. De fato, estaria respeitando a especificidade da sua rotina, a especificidade da sua conta bancária, da quantidade que você tem no cartão de crédito, da quantidade de dívidas, da quantidade de
de trabalho que você está tendo, do retorno financeiro, das coisas para pagar, dos imprevistos e urgências. Você acha que de fato uma simulação, e olha que ainda está próximo, né? Envolve dinheiro, envolve ali fazer contas, mas não tem a ver com o contexto real. É a mesma coisa dessa idosa. A dificuldade que ela apresenta no dia a dia, que essa dificuldade na motricidade fina causa, não vai ser resolvida com uma massa terapêutica e botões. Então, mesmo sendo uma simulação de algo que tem a ver, né, que é um dinheiro, enfim, não vai resolver o seu real problema. Isso é o que muitos terapeutas ocupacionais fazem e acham que estão exercendo a verdadeira terapia ocupacional e não estão. E aqui eu quero te trazer, inclusive, a importância de olhar para esse nosso dia a dia, porque às vezes a gente fica estressado no atendimento, a gente não consegue ter ideias de propostas de atividade, às vezes a gente fica muito pesado, muito tenso por conta dessa falta financeira. E eu tava fazendo hoje mesmo o devocional que eu faço logo pela manhã sempre que é possível. Ontem, por exemplo, eu só fiz à noite, não deu tempo. E olha que incrível, inclusive, eu tô te dando esse exemplo, mas vocês sabem, já perceberam aqui no podcast, que os exemplos que eu dou é muito das coisas que eu vivo. Então, nós também estamos passando por uma situação delicada, meu marido tá desempregado, e uma série de outras coisas aqui nos bastidores. E olha que lindo, faz 114 dias que eu estou lendo Salmos, sem falhar. Se eu não leio naquele dia, se tudo aconteceu e eu não consegui fazer, no dia seguinte eu vou lá, honro o meu compromisso e leio. E é incrível como Deus cuida dos detalhes. Vem cá, então. Fica aqui assim como vida real, gente. Pra poder gravar e trazer esse conteúdo pra vocês. Então, eu tava fazendo o devocional ontem do Salmo 113 e tava falando assim: Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Quem é como Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. E ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Então, quem é Deus? Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e mesmo com tudo, ele poderia estar se preocupando com várias outras coisas e ele se inclina para olhar nos detalhes o que a gente está precisando. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que está faltando na nossa casa financeiramente, isso que nos causa um peso, nos causa uma aflição, nos perde momentos prazerosos, ricos com a nossa família, desenvolvimento dos nossos filhos. E hoje, fazendo o devocional, foi o Salmo 114, trouxe: Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Eu confesso que lendo isso, a minha Bíblia de comentários não tinha nenhum comentário para esclarecer um pouco mais sobre essa passagem. E eu fui pesquisar na internet, falei, o que que significa açude, transformar a rocha e o rochedo numa fonte? Olha o significado disso. Essa passagem do devocional de hoje significa que Deus tem o poder de transformar situações difíceis ou aparentemente impossíveis em bênçãos e provisão. A rocha e o rochedo, elementos sólidos e impenetráveis, são transformados em fontes de água, simbolizando a capacidade de Deus em criar vida, sustento e renovação. Sua capacidade de agir de maneira extraordinária, revertendo situações de escassez e dificuldade em momentos de abundância e provisão. Deus abre o caminho e também sustenta o percurso. Gente, olha que lindo isso. Um Deus todo-poderoso tem a delicadeza e o amor de se inclinar a nós e ver as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E mesmo com tantas coisas, Deus nos honra diariamente. E a nossa provisão, a gente não precisa se preocupar. Quando a gente se coloca num lugar de filha e temente a Deus, Ele transforma a rocha, algo impenetrável, em abundância, em vida. Ele transforma situações improváveis e dificuldades em provisão, em abundância. E olha só como fazer um devocional específico até que coincidiu com situações que estamos passando por aqui também. E isso dar-nos uma paz, uma calma, porque é algo específico e personalizado praticamente com aquilo que eu estou passando. Agora, voltando à história, né? Ao exemplo do vídeo da idosa com uma massa terapêutica, tirando botões dessa massa para trabalhar só coordenação motora fina, olha como é pequeno diante de tudo que nós somos. É muito diferente. Consegue perceber que é algo muito pequeno comparado a todo o potencial que nós temos de profissão?
E o exemplo também que eu trouxe de, olha como você ficaria frustrado de estar com questões financeiras aí na sua casa e procurar um profissional especializado para te resolver os problemas dessa situação e ele te dá algo simbólico, algo, uma simulação e algo que não vai resolver de fato a essência, o teu problema. É isso que muitos terapeutas ocupacionais estão fazendo. E aqui eu quero te trazer tanto essa reflexão para nossa vida de profissional, no sentido de a gente não colocar em caixinhas a motricidade fina, a força, a amplitude de movimento, a atenção, memória, mas sim, como que essa dificuldade atrapalha essa pessoa singular com seus valores, crenças, espiritualidade e singularidade em 9 ocupações que ela desempenha, ou seja, na rotina dela, e nos diferentes contextos. Como que essa dificuldade impacta esse desempenho ocupacional? E como que eu, como terapeuta ocupacional especialista no desempenho, posso ajudar essa pessoa a reaprender a viver? Porque, desculpa, uma massa terapêutica com botões e muita gente, inclusive, interessada nos comentários em qual massa, em como fazer esse recurso. Nossa, que atividade legal. A gente não vai mudar e ensinar uma pessoa a reaprender a viver tirando o botão de uma massa. Agora eu vou ensinar essa idosa a reaprender a viver, voltando a colocar o grampo no cabelo, ou mexendo o cafezinho dela, ou para resolver a minha situação financeira e a falta de paz que tem no meu coração, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Então, quando a gente entende isso, traz uma paz, um aconchego no coração que um Deus Todo-Poderoso pode transformar situações improváveis em milagres, maravilhas, abundância, provisão. Até o próximo. Até o Fora da Caixa Podcast.